Boa tarde, Rui. Muito obrigada por aceitares participar neste podcast e se falássemos da Europa. Tu tens uma situação privilegiada. Foste deputado europeu, tens, digamos, uma relação com a Europa que vem da tua experiência como deputado europeu e tens uma relação com a Europa, como qualquer cidadão que se preocupa com a história da Europa, com a história dos cidadãos, das culturas, dos povos, e, portanto, tens essas diferentes formas de olhar a Europa. Eu gostava de começar este podcast por um caso que eu gostaria de ter a tua reação. Eu lembro-me, quando tu eras deputado europeu, fizeste o relatório sobre a situação do Estado de Direito na Hungria. E houve um percurso entre essa altura, em que fizeste o relatório, e hoje, em que o Parlamento Europeu conseguiu aprovar um regulamento que obriga os Estados-membros, para usarem o financiamento comunitário, a respeitarem o Estado de Direito. Ou seja, na altura que tu fizeste o relatório, havia o tratado, mas não havia nenhum instrumento de pressão para além do tratado, como se o tratado não fosse um instrumento de pressão. Hoje há claramente um instrumento de pressão, ou seja, os Estados-membros que não respeitarem o Estado de Direito não podem usar fundos comunitários. Como é que tu sentes esta evolução, ou seja, o que é que tu pensaste quando viste que finalmente este regulamento foi aprovado? Deves ter pensado, o meu trabalho valeu a pena. Bem, obrigado, Margarida, pelo convite e por essa pergunta. No fundo, acabo sempre por ter uma relação um bocadinho dupla com estas coisas. Enquanto cidadão, claro que eu queria que tudo tivesse sido mais rápido, porque a sensação que eu tenho é que a Europa está sempre a correr atrás da última batalha, ou seja, eu já estou preocupado com o que virá aí, digamos, neste plano inclinado em que, pelo menos em certos Estados-membros, mas no mundo em geral, nós temos visto o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a democracia. Portanto, o próximo passo, por exemplo, é o que é que acontecerá em relação à integridade eleitoral nestes países. Portanto, se calhar teremos a oportunidade para falar disso, mas acho que já há indícios muito claros de que eleições na Hungria e na Polónia, e noutros países europeus também, são livres, mas não justas, ou seja, já não estão à altura das bitolas que a própria União Europeia preconiza fora da União Europeia. Nós enviamos tantos observadores eleitorais para tantas partes do mundo, nós subscrevemos tantos textos jurídicos e outros acerca do que é que faz uma eleição ser livre e justa e ter uma grande qualidade do ponto de vista da participação dos cidadãos, da transparência, da responsabilidade, dos direitos da oposição, de tudo isso. Fazemos-lo no quadro da União Europeia, fazemos-lo no quadro da OSCE, por exemplo, e temo que dentro dos Estados-membros da União Europeia a próxima fronteira, digamos assim, deste plano inclinado será essa. Por outro lado, como historiador, e com alguma atenção aos tempos longos que estas coisas às vezes demoram, a gente sabe que nos Estados Unidos toda a luta à volta dos direitos cívicos é antiquíssima, de gerações, que ainda se está a fazer, que há avanços que foram esperados durante décadas, quer dizer, as próprias leis de proteção do direito de voto, apenas em alguns Estados federados dos Estados Unidos, demoraram desde a Grande Depressão até ao Presidente Johnson, nos anos 60, e, portanto, desse ponto de vista, estamos mais demorados do que eu desejaria, mas há, de facto, dois aspectos essenciais do trabalho que eu fiz, portanto, no Parlamento Europeu, entre 2011 e 2013, que têm revelado ter ganhado força neste tempo todo. Um é o de apontar que estes problemas são problemas sistémicos. Onde a Comissão Europeia, nomeadamente, tinha aquela visão muito casuística, muito procedimentalista, de houve aqui um problema em relação à liberdade de imprensa, vamos analisá-lo sob o prisma do direito da concorrência. Foi o primeiro prisma, por incrível que nos pareça, a primeira maneira como na altura a comissária Neelie Kroes olhou para os problemas de liberdade de expressão na Hungria foi
se eles afetam o direito de proprietários de títulos de imprensa que não sejam húngaros de agir na Hungria, é uma questão de mercado único, é uma questão de direito da concorrência e, portanto, nós agimos. Mas se for uma questão puramente nacional, só de detentores de títulos de média na Hungria que já sejam húngaros de nacionalidade, não é um problema para a Comissão. Foi uma das primeiras coisas que nos escandalizou, pois nós não estávamos a falar de um direito fundamental, não é direito fundamental de todos os europeus terem liberdade de acesso à informação. Bem, as coisas lentamente foram se desenvolvendo. Conforme fomos provando que aquela era uma questão sistémica, não casuística, desde logo, a certa altura mudou o pelouro da comissária que estava encarregada de seguir o assunto húngaro, passou a ser a comissária Viviane Reding, da Justiça e Direitos Fundamentais, portanto a coisa começou a estar no plano certo e hoje em dia já ninguém põe em causa que aquilo que se passa na Hungria não é uma questão de uma lei ou de outra lei. Aliás, uma ou outra lei individualmente, muitas vezes, são feitas de uma forma tão habilidosa pelo governo húngaro que vai buscar elementos às leis que existem noutros Estados-membros para poder dizer... o Viktor Orbán disse recentemente, relativamente à questão do Estado de Direito, que o conceito de Estado de Direito da Europa Ocidental era diferente do conceito de Estado de Direito da Europa Central. Claro. Sim, nunca há falta de falácias argumentativas por parte do governo húngaro e elas servem-nos para ganhar tempo. Ou era que, eu lembro-me, quando mudaram as leis de imprensa, a lei de imprensa húngara era um verdadeiro Frankenstein. Mas, no sentido em que, como no Frankenstein, no monstro criado pelo Dr. Frankenstein, uma perna vem de um determinado corpo, um braço vem do outro, a cabeça vem do outro e o coração vem do outro. O ministro, na altura era o ministro da Justiça, Tibor Navracsics, que chegou a ser comissário depois, conseguia defender cada um dos elementos. Porque dizia, olha, a perna desta lei é igual ao que vocês têm em Portugal. E, em geral, conheciam muito bem assessorados, muito conhecedores. Poderiam dizer, estas multas são iguais às que são aplicadas no Reino Unido. Só que não tem comparação a dimensão do Reino Unido, que na altura era da União Europeia, do mercado de média no Reino Unido, onde uma multa X pode ser paga por um jornal e o jornal continua a funcionar, e na Hungria essa mesma multa basicamente põe um jornal fora do mercado, como aconteceu a vários. Como acabou completamente com toda a imprensa livre. Mas, exato, e aí a Comissão olhava muito só para a perna, só para o braço e não para o problema sistémico. Esse foi uma das coisas em que o debate foi avançando. A outra é o que está explícito na tua pergunta, que é que nós estávamos numa situação de 8 ou 80. Era ou não fazer nada, ou ir para o artigo 7º do 7.2 dos tratados, que determina, por exemplo, entre outras possibilidades, a perda do direito de voto daquele governo no Conselho da União Europeia, mas só lá se pode chegar com uma maioria de 2/3 no Parlamento Europeu, 4/5 no Conselho, e, portanto, além disso, unanimidade num determinado passo do 7.2, é preciso unanimidade, exceto do Estado-membro em questão. Nós fomos alertando para isto. Neste momento há um Estado-membro nesta situação. No momento em que houver dois, o artigo 7.2 fica praticamente inutilizável. Já existe hoje com a Polónia e com a Hungria, já a dificuldade, protege o outro. Exatamente, basta a utilização de um veto cruzado e o 7.2 fica inutilizável. E, portanto, prevendo isso, íamos dizendo, o que é preciso? É preciso que toda a questão da defesa do Estado de Direito, dos valores democráticos e dos direitos fundamentais, ela, no fundo, permeia tudo aquilo que a União Europeia faz. Se são, de facto, os pilares fundamentais da União Europeia, se têm a dignidade que têm nos tratados, estar logo no artigo 2, como sendo, no fundo, a base de tudo o que a gente faz na União Europeia, então isso significa que tem que estar em processos de atribuição de fundos, tem que estar na maneira como os próprios governos interagem com as instituições, ou seja, um governo que tem um problema de Estado de Direito, não é a mesma coisa que ter um problema de umas décimas de déficit, por exemplo. As prioridades têm estado completamente trocadas. Claro, e, no entanto, o governo com umas décimas de déficit a mais foi sempre tratado com muito mais dureza do que aquele que estava a pôr em causa os valores fundamentais da União Europeia. Mas é por isso que eu acho que este regulamento é fundamental, porque, evidentemente, que é a questão do acesso, o dinheiro dos europeus não pode ser usado contra os valores europeus, tem que ser usado para promover os valores europeus. Mas eu acho que a situação hoje, na linha do que estavas a dizer, é ainda mais complexa, ou seja, já não é só a lei.
a lei de imprensa, por exemplo, no caso da Hungria, que foi muito polémica, na linha daquilo que estás a dizer, mas é uma questão de processo de perda de direitos. Sim. Ou seja, direitos que levaram anos, décadas a conquistar, e nós hoje, nesses países, na Polónia e na Hungria, estamos no processo inverso. Portanto, é uma perda sistemática de direitos. Não é só a questão do Estado de Direito na separação de poderes entre as instituições, é também a questão da perda de direitos. Direitos LGBTs, direitos das mulheres, igualdade de género, etc. Tudo isso, nós, liberdade de aprender e de ensinar, o que se passa relativamente às universidades. Portanto, há aqui claramente uma perda de direitos nesses países. E penso que isso tem que ser a União Europeia, tem que, como tu dizes, tem o artigo 7º, que é a bomba atómica, digamos, e não tem um processo para lá chegar, e, por outro lado, o artigo 2, que, apesar de tudo, não tem, do ponto de vista formal, a mesma violência do artigo 7º, e, aliás, este regulamento é baseado, este regulamento do Estado de Direito é baseado no artigo 2. Mas é claramente uma questão que nós temos que continuar a trabalhar. E este regulamento, para mim, não é o fim da linha. Foi um regulamento muito difícil de se votar, sim, porque a Polónia e a Hungria faziam chantagem e diziam se aprovarem o regulamento, e para aprovar o regulamento basta uma maioria, não é preciso unanimidade. O regulamento é aprovado sem o voto da Polónia, sem o voto da Hungria, sem o voto de outros, não precisamos de unanimidade. Queriam bloquear no orçamento. Mas depois havia o bloquear no orçamento que precisa de unanimidade. E, portanto, há aqui uma grande dificuldade, que a criação, de facto, deste movimento, a criação possível de uma nova corrente de extrema-direita na Europa, com Salvini, Orbán e outros, vamos ver qual é o impacto que essa tendência terá. Se me permites, no que tu estavas a dizer, o que acha que há agora uma oportunidade para a maior parte dos governos nacionais da União e para os partidos políticos pan-europeus, para as instituições em geral, perceberem a maneira como o governo húngaro, não é Hungria e Polónia, eu gosto pouco de dizer Hungria e Polónia, porque são países essenciais na história e na cultura europeia, e cheios de gente que acreditam no projeto europeu ao ponto de ser dos que mais acreditam, porque depois vai saber nas sondagens. A Polónia é o país mais próximo. A Polónia é o país que menos quereria sair da União Europeia, como sabemos, há vários, entre os quais o nosso, em que é absolutamente residual a opinião de quem achasse que deveria sair da União Europeia. Portanto, na Polónia, esse grau de pertença ao projeto europeu é dos máximos da União. E, portanto, são de facto, o problema é dos governos, o problema é de haver líderes políticos que voltaram a fazer aquilo que nós sabemos que historicamente sempre existiu, gente que é louca por poder e dinheiro, se calhar é a melhor maneira de o dizer sucintamente, e sem linguagem complicada de ciência política, é gente que quando pega no poder não quer largar. Viktor Orbán passou, ele foi primeiro-ministro primeiro, depois teve uma fase na oposição. Saiu e voltou em 2011 até agora. De todos os relatos, até de próximos dele, dizem que essa passagem pela oposição foi absolutamente traumática, da ordem do inconcebível para ele. Ele, aliás, fez um discurso nessa altura, ele não estava na oposição porque a nação não podia estar na oposição. Ele era a nação e não podia estar na oposição. E quando chegou ao governo, é com intenções de não voltar a largar o poder. A sua família, amigos de infância, vizinhos da aldeia onde ele viveu quando era miúdo, são hoje em dia riquíssimos. Portanto, das duas, uma, ou há qualquer coisa ali na água canalizada daquela aldeia que resulta num extremo talento financeiro por parte daquelas pessoas, ou então é mesmo o primeiro-ministro que os ajuda a ficar ricos. E isso é um sistema de poder que se vai autoalimentando e que não vai acabar facilmente. Daí que a lei eleitoral, por exemplo, as leis que foram mudadas são centenas delas, nós repertoriámos essas leis, a Constituição mudou mais de 10 vezes. A própria Constituição, já mudada por Orbán, ainda foi alterada mais vezes, porque de cada vez que o Tribunal Constitucional, antes de ser cooptado, declarava que uma lei era inconstitucional, o truque era meter essa lei na Constituição como artigo da Constituição. E, portanto, abracadabra, deixava de ser inconstitucional, naturalmente, porque passava a ser texto da Constituição. Foram mudadas leis em relação ao ensino, como lembraste, em relação às ONGs, criminalizando, por exemplo, os sem-abrigo, uma utilizada ainda agora em relação a
insultos à nação húngara. Nós estamos aqui a falar, recentemente houve um jornalista chamado Arpad Tota que foi condenado, multado, obrigado a um pedido de desculpas e censurado por causa de ter dito que, numa crónica que era sobre a família do Sr. Orbán, ter falado das tribos magiares na Idade Média e ter dito que havia, que eram bandidos, mal cheirosos e migrantes, mas migrantes é que deve ter sido o pior insulto. Bem, ok, uma crónica humorística, mas foi censurada. Isto, em Portugal, seria do domínio do impensável. Não, e tens a mesma coisa exatamente na Polónia. Na Polónia hoje é proibido falar no compromisso da Polónia, na história da Polónia. Tudo isso é proibido falar disso. Portanto, atinge de facto assim, esta... Agora, por outros fóruns tenho sabido muito disso, porque atinge diretamente historiadores, ou seja, sim, claramente. A prática da historiografia hoje em dia é condicionada em relação a este país em particular, à Polónia, cujo governo põe em tribunal historiadores que ousem dizer que na Polónia também houve colaboracionistas com o nazismo, também houve antissemitas. Nós imaginemos só o que isto significará se fizer escola. Quer dizer, cada país tem as coisas que não gosta que os outros digam. Passaremos a ser, numa sociedade que tantas vezes cria tantas polémicas à volta do politicamente correto ou à volta de questões umas maiores, outras menores, na verdade, na direita mais conservadora, é que estão a acontecer os piores atentados à liberdade de expressão, muitas vezes sem ninguém dar por eles. E, portanto, tudo isso acontecendo, a União Europeia ainda pode fazer muito mais coisas. Uma delas, criar uma comissão de Copenhaga, ou seja, no fundo, uma instituição independente, pode ser um grupo de alto nível. Sim, Copenhaga no sentido, queres dizer Copenhaga no sentido que os critérios de prevenção, Estado de Direito, liberdade, democracia, são os chamados critérios de Copenhaga. Exatamente, são os critérios que os Estados-membros têm. Uma comissão de Veneza, mas da comissão União de Europeia. Copenhaga da União Europeia. Exatamente, portanto, esses critérios de Copenhaga, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, pluralismo, igualdade entre homens e mulheres e por aí afora, que os Estados-membros têm que respeitar para entrar no clube. A única coisa que nós dizemos é que depois de entrarem no clube têm de continuar a respeitar. Mas sabes que agora a Comissão Europeia, aliás, foi em 2020, foi a primeira vez que a Comissão Europeia fez isso, a Comissão Europeia vai passar a fazer um relatório anual sobre o Estado de Direito. Quando eu estava no Conselho de Assuntos Gerais, o ministro belga que tinha os assuntos europeus era o comissário Didier Reynders, o atual comissário que tem a responsabilidade do Estado de Direito na Comissão Europeia, e ele, grupo ao qual eu também pertencia, procurámos criar na altura exatamente um mecanismo de monitorização do Estado de Direito. Mas que existe ao nível do Conselho, não é? Exatamente, mas agora o que a Comissão Europeia vai fazer é, anualmente, fazer um relatório não orientado para a Polónia, não orientado para a Hungria, mas em todos os Estados-membros da União Europeia, em diferentes setores, onde é que o Estado de Direito não é respeitado. No sentido de retirar esta questão apenas do mecanismo, exatamente, Hungria-Polónia, aliás, com outros seguidores, com riscos de outros seguidores noutros países, mas que introduz a questão do Estado de Direito como uma questão central no processo de construção europeia. Mas eu gostava de pôr a seguinte questão. Nós vamos agora lançar a Conferência sobre o Futuro da Europa. A presidência portuguesa conseguiu finalmente, ao fim de 2 anos, fazer uma proclamação para abrir a Conferência sobre o Futuro da Europa. António Costa esteve no Parlamento Europeu e no dia 9 de maio vai lançar-se a Conferência sobre o Futuro da Europa. A ideia é haver um debate sobre a Europa, haver uma grande mobilização dos cidadãos e da participação dos cidadãos neste debate, e esta conferência tem um mandato substancialmente diferente da Convenção sobre o Futuro da Europa no início, em 2002, 2001, 2002. Enquanto a Convenção sobre o Futuro da Europa tinha um mandato claro, designadamente rever os tratados, neste caso não há essa função, não há essa tarefa nas tarefas da Convenção. Pode, no final, proporem a revisão dos tratados, mas neste momento não é tarefa da Convenção discutir a revisão dos tratados. A minha questão é a seguinte: como é que nós podemos introduzir esta problemática nesta Convenção sobre o Futuro da Europa,
não no sentido apenas de nos ficarmos pelo debate desta problemática, como nós temos estado aqui a fazer, mas no sentido de encontrar mecanismos que possam efetivamente contribuir para repor a democracia, a liberdade, Estado de Direito em todos os Estados-membros da União Europeia. Acho que há duas coisas fundamentais. Uma é assegurarmos da integridade das nossas eleições. Ou seja, nós temos que evitar, e isso está ao virar da esquina, quando eu digo está em 2023, está em 2024 esse risco, o risco de que alguns destes governos, que nitidamente se têm inspirado muito, por exemplo, no exemplo turco, do Sr. Erdogan, que basicamente não querem sair do poder mesmo que Turco e russo. Turco e russo também. Mudam as leis eleitorais, no caso húngaro, mudam com uma tal velocidade que, para te dar um exemplo, nós tínhamos acabado de chegar a Budapeste numa delegação que lá fizemos, parlamentar, vínhamos com todos os dossiês preparados daquilo que iríamos discutir a Budapeste, atualizados na sexta-feira anterior, e na segunda-feira, quando lá chegamos... A lei tinha mudado. O que estava em discussão era a mudança da lei eleitoral, que foi votada nessa mesma semana, mas tinha acabado de ser apresentada, e, portanto, não dava sequer para nos atualizarmos em relação a isso. E muda sempre a lei eleitoral a cada eleição, no sentido de torpedear as estratégias que a oposição tenha encontrado para fazer a oposição, que é o seu papel. Chegando ao ponto, agora, de ebulição, em que a oposição, para conseguir ter alguma esperança de ganhar eleições, tem que se unir toda na Hungria e, basicamente, prometer um novo processo constituinte para restituir o Estado de Direito à Hungria. As eleições vão ser em 2023. As últimas já não foram livres e justas, foram consideradas livres, mas não justas. E se umas próximas eleições num Estado-membro da União Europeia não forem nem livres nem justas, isso significará que num Conselho Europeu podem passar a estar sentados lado a lado primeiros ministros, chefes de Estado e de Governo, de cuja legitimidade eleitoral nós não desconfiamos, não pomos em causa não nem duvidamos, por um minuto, enquanto ao lado outros... de outros que terão tido eleições, no mínimo, para dizer o mínimo, de suspeitar. Esse é um dos problemas. Mas ainda assim um problema que, embora nos diga respeito a todos, saber que o nosso voto vai ser respeitado, ainda pode ser considerado, de certa forma, de implementação ao nível das chefias de Estado e de Governo, portanto, aprovação de regulamentos, podíamos, por exemplo, pôr no direito secundário da União Europeia tudo aquilo que nós preconizamos para fora da União Europeia, ou seja, os mesmos critérios que temos em relação à integridade de atos eleitorais fora da União Europeia, quando estamos em missões de observação, era simplesmente pegar neles, que ainda por cima têm a vantagem de que já são consensuais, porque já são nossos, num certo sentido, para aplicação em países terceiros, incluí-los no direito secundário da União. Mas eu acho que seria preciso ir mais longe, e mesmo dentro da lógica da Convenção, basicamente devolver o poder aos cidadãos. Acho que muito poderia ter sido evitado se toda a questão, por exemplo, toda a dinâmica com o governo húngaro pudesse ter sido retirada a esta ideia de que Bruxelas quer impor uma coisa a Budapeste. E como é que isso poderia ser feito? Se os cidadãos húngaros, que são os principais interessados enquanto cidadãos húngaros... Votam Orbán. E enquanto cidadãos europeus, e alguns deles votam Orbán, e depois a seguir são prejudicados nos seus direitos e gostariam de ter para onde ir em tribunal, se eles pudessem ir meter o seu governo em tribunal junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Para isso seria necessária uma alteração cirúrgica na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, abolir o artigo 51. Não é coisa simples, como tu sabes, porque conheces bem essa dinâmica, é uma alteração de um documento que tem força equivalente aos tratados, Sim. mas que diz o seguinte: nós temos uma Carta de Direitos Fundamentais na União Europeia, que tem 50 direitos, que são dos mais avançados que há em qualquer repositório de direitos fundamentais em alguma parte do mundo. Graças a António Vitorino. António Vitorino teve aí um papel importantíssimo, o Parlamento Europeu da altura também um papel muito importante. Sim, claro. Direito de proteção ambiental, direitos de proteção de dados, de privacidade. Sim, é claramente uma nova geração de direitos. Mas, no artigo 51, a Carta diz que esses direitos não são aplicáveis na ordem interna dos Estados-membros, a não ser quando eles estão a aplicar legislação europeia. Se retirarmos esse artigo, apenas retirando esse artigo, o que é que isso significaria? Que um cidadão húngaro ou outro cidadão europeu, residente na Hungria, poderia pôr o seu governo em tribunal por violar direitos europeus desse cidadão. E se não estivesse contente com a resposta do Tribunal Nacional, poderia ir por aí afora até ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E isto significaria uma coisa:
toda a dinâmica da discussão sobre democracia, Estado de Direito e direitos fundamentais tinha sido subtraída a um debate muito inquinado por uma espécie de retórica colonial. É Bruxelas que quer impor. Sim, mas isso com lei ou sem lei. A questão é que a tradição de que tudo é complexo, tudo o que é complicado é Bruxelas que impõe, tudo o que é bom são os nossos governos, é uma tradição de Orbán e é uma tradição de todos os governos. Sim, de todos os tudo governos. Quando claro. seja uma crítica a um governo nacional, efetivamente, quando não cumpre qualquer que seja a regra, eu acho que isso vê-se em qualquer país. É por isso que eu te digo, imagina que na Convenção surge, espero que surja, era possível uma retirar... corrente de opinião que diga o seguinte: os nossos direitos queremos ser nós a defendê-los. E tal como, por exemplo, aconteceu, e é um caso muitas vezes falado, um jovem austríaco, Max Schrems, ter posto a Facebook em tribunal e ter derrotado uma multinacional tão poderosa no Tribunal de Justiça da União Europeia, se for um Max Schrems, ou, por exemplo, aqueles 6 jovens portugueses que vão ao Tribunal de Estrasburgo por Estados-membros do Conselho da Europa em tribunal por omissão de ação na questão do combate às alterações climáticas, se for um jovem, uma jovem, húngaro ou polaco, a liderar a luta pelos direitos fundamentais no seu país e na Europa, todo esse lado da alta política e dessas acusações se desvanece, porque foi o cidadão, a cidadã, a defender os seus direitos. E, portanto, nós teremos entregado a defesa dos direitos lá onde ela pode ser feita de forma distribuída e de onde ela pode ser feita de uma maneira politicamente mais no fundo, mais emblemática do ponto de vista político. É impossível atacar quando é o cidadão individual a defender os seus direitos. Já é possível atacar se é o burocrata de Bruxelas a impor uma coisa ao governo de Budapeste. Sim, só que tu não tens só isso. Tu tens, hoje em dia, decisões do Tribunal de Luxemburgo que a Hungria não cumpre. Portanto, aí eu penso essa questão seria, digamos, uma forma, mas há uma outra, digamos, insuficiência, que é a capacidade do Tribunal de Luxemburgo em obrigar ao cumprimento das decisões do Tribunal de Luxemburgo. O que eu vejo como positivo no caso deste regulamento sobre o Estado de Direito, que é um regulamento que não é tão ambicioso como nós queríamos à partida, tenho que o dizer claramente, Sim. Mas se o regulamento não for cumprido, a Comissão Europeia bloqueia o financiamento, a transferência de financiamento para esses governos, sem pôr em causa os destinatários finais. Ou mais Isso ainda. acho que é um instrumento, é insuficiente, sim, estou de acordo, não é tão ambicioso como nós queríamos, porque tínhamos a questão do não respeito do Estado de Direito numa perspectiva mais alargada, aquela é muito orientada para a corrupção e para a liberdade de imprensa, mas de qualquer forma há uma capacidade de ação imediata. Ou poderíamos ainda ir mais longe. Imagina que o Tribunal de Justiça da União Europeia interpreta essa recusa em cumprir com as suas decisões como, no fundo, sendo uma espécie de uma notificação ao artigo 50, como aquela que fez o Reino Unido. Sim, sim. Porque tem toda a lógica o Tribunal poder perguntar a um governo que não cumpre com o direito europeu e não cumpre com decisões do próprio Tribunal. Vocês ainda estão dentro dos tratados ou estão fora? Porque se estão fora dos tratados, decidam-se. Se estão dentro, têm que aplicar as decisões. Elas são comuns a todos. Se Portugal aplica, porque é que a Hungria não há de aplicar? E, portanto, se estão dentro, cumpram com a decisão. Se estão fora e não querem cumprir com a decisão, então, nesse caso, este Tribunal parte do princípio, e, por favor, o Governo Nacional confirma ou não, de que vocês acabaram de ativar um artigo 50. Um artigo 50, para quem não se lembra, foi o que fez o Reino Unido quando quis sair da União Europeia. E essa, eu acho, estamos muito longe de uma interpretação desse género. Mas acho que é onde, no fundo... E mais, nesse caso, os cidadãos húngaros não perdoariam. Ou seja, eu acho que a Não, grande mas aí dificuldade... pressionaria o seu governo
para responder na afirmativa de que estavam dentro dos tratados e que teriam que cumprir. E que passariam a cumprir os tratados. Eu acho que a grande dificuldade aqui, e tu levantaste uma questão que foi uma questão muito difícil para o Frans Timmermans, que foi o homem que liderou todo o processo do Estado de Direito na União Europeia, enquanto comissário na Comissão anterior, e que pagou bem caro esse envolvimento que ele teve, é exatamente Ou toda seria Presidente da Comissão hoje em dia, crítica, se não, provavelmente. exatamente, seria hoje o Presidente da Comissão Europeia, e, de facto, toda a crítica que venha de Bruxelas, a liderança política desse país, Orbán, transforma sempre essa crítica, que são críticas legítimas, das instituições europeias. Não são sequer muitas vezes da Comissão Europeia, são dos seus pares, dos chefes de governo de outros países, é entendida como uma ingerência externa. Portanto, eu acho que aqui a questão do compromisso e da responsabilidade, eu só vejo francamente uma solução. Temos o relatório do Estado de Direito é importante, o relatório anual, porque identifica o não respeito do Estado de Direito em todos os Estados-membros, em setores, desde as prisões, à lei de imprensa, a questões relacionadas com a corrupção, com a falta de transparência. Há aqui vários domínios que conjuntamente definem o Estado de Direito e, portanto, é bom que a Comissão Europeia faça esse relatório e depois o discuta com o Parlamento Europeu. A questão do regulamento aprovado é também um passo. Não penso que nenhum nem outro venham resolver as questões do Estado de Direito, porque eu penso que a grande dificuldade que hoje a União Europeia tem é de fazer respeitar o Estado de Direito, dialogando com as instituições e com os cidadãos desses países. Por exemplo, uma das dificuldades que se coloca neste momento relativamente à utilização dos fundos estruturais são as 4 capitais dos países de Visegrado, que de facto não têm a mesma orientação política dos governos nacionais. E já perceberam que vão estar numa situação difícil no que diz respeito ao acesso aos fundos estruturais. E aí acho que a Comissão Europeia, nas negociações que faz com os Estados-membros, quando estabelece a parceria para a utilização do envelope financeiro, deve ter essa questão também presente, que é a questão do respeito do Estado de Direito e a questão, não é porque o Presidente da Câmara de Varsóvia não é da mesma cor política que o governo da Polónia, que os cidadãos de Varsóvia não têm acesso aos fundos estruturais. O mesmo acontece em Budapeste. Sim, claramente. E, portanto, acho que temos que utilizar todos os instrumentos que existem, qualquer um deles de eficácia limitada, como nós constatámos aqui os dois, mas penso que há também outro aspecto, que é o diálogo com os cidadãos desses países, que normalmente são minorias muito pequenas, mas que claramente têm que ser apoiadas e apoiadas no contexto europeu. Sim, embora eu creio que, por exemplo, no caso da Polónia, houve sempre maiorias nas sondagens de defesa do Estado de Direito e que no caso da Hungria há um enorme cansaço em relação ao próprio poderio de Viktor Orbán. E creio que quando a situação chega a um ponto de clareza, aqui inevitavelmente chegará mais tarde ou mais cedo, que é querem estar dentro deste projeto ou querem estar fora deste projeto. O que não se pode é aceitar que estejam dentro deste projeto para destruir Sem este projeto. respeitar as regras, claro. Aí eu creio que a maior parte dos cidadãos de todos esses países quererão estar dentro do projeto e com Estado de Direito e democracia, porque também foi por isso que nós entramos na União Europeia, incluindo nós, Portugal. E também foi por isso que apoiámos a entrada deles. Exatamente, ou seja, nós não entramos na União Europeia só, embora às vezes há quem tenha disso ideia, como se a União Europeia fosse um daqueles esquemas de enriqueça depressa. Nós começámos por entrar na União Europeia, então CE, e antes disso no Conselho da Europa, porque nós tínhamos conquistado a nossa democracia e não queríamos voltar a perdê-la. Exatamente. E nisso os cidadãos europeus de todo o continente são iguais e estão no mesmo plano, viveram todos a mesma história e quando chega a esse ponto de clareza, eu acho que estamos a falar de maiorias e de maiorias em cada um dos Estados-membros da União Europeia, feitas de concidadãos nossos. Sim, isso, sem dúvida. Muito obrigada, Rui, muito obrigada pela tua Margarida. participação neste podcast. Tínhamos outros temas para debater, mas sei que o Estado de Direito, o problema do Estado de Direito é uma questão que te afeta muito, que te mobilizou muito, a mim também, e por isso acabámos por ficar muito centrados neste tema do Estado de Direito, mas que faz todo o sentido e que são claramente preocupações da União Europeia e dos cidadãos europeus. Muito obrigada. Valeu a pena, sim. Valeu a pena.